E aí, galera, beleza? Então, aula passada eu tinha demonstrado para vocês, né? Tinha mostrado para vocês a estrutura básica do HTML. Então, além de eu mostrar a estrutura básica, eu também ensinei vocês a instalarem o VS Code, né? Que é a nossa ideia que a gente vai estar utilizando daqui para frente, né? Muito por conta da facilidade, né? Que ela nos dá, como por exemplo na abertura e fechamento de tags automáticos, na utilização de extensões, né? Por exemplo, quando a gente quer estar utilizando um site, né? Então a gente pode estar rodando esse site na nossa própria máquina, né? Ele seta a porta certinho e funciona bem legal. Então, para a gente estar prosseguindo aqui, né? é, eu vou estar dando uma introdução no CSS, vou estar explicando as diferenças de três CSS, os três tipos de CSS que a gente tem, né? Que são o CSS inline, interno e externo. Então, é necessário que você tenha assistido, né, o nosso segundo vídeo de HTML, que lá eu ensino como está configurando o VS Code, né, que a gente, depois da introdução, a gente vai estar indo um pouco para a prática. Então, é bom que você tenha ou alguma outra ideia aí da sua escolha, ou o VS Code que a gente ensinou a baixar e a setar certinho, beleza? Então, eu vou dar início aqui à introdução do CSS e depois eu vou exemplificar, né, os três tipos de CSS que a gente tem, que é o inline, o interno e o externo. Então, vamos começar? Então, eu vou estar falando o que é o CSS, depois eu vou estar dando uma introdução, né, do CSS, as referências, vou estar mostrando para vocês de onde eu peguei, depois a gente vai para o código, a gente vai para o nosso VS Code. Então, pessoal, o que é o CSS? Eu diria, galera, que o CSS basicamente é o casamento, né, ele é a dupla ideal ali para o HTML, porque ele também é uma linguagem de marcação como o HTML, só que enquanto a gente tem ali no HTML só as tags ali, que são específicas do HTML, a estrutura do nosso site ali que é específica do HTML, no CSS a gente vai estar tendo toda essa parte de estilização, tá? Então, estilização de botões, tamanho de fonte, cor da fonte, do parágrafo, do título, né? Como que as imagens elas vão se posicionar no meu site a partir da maneira que eu vou baixando o meu scroll, tudo isso vai estar sendo definido no CSS, tá? Então o CSS ele basicamente é um casamento com o HTML, tá? Então o CSS é uma linguagem de marcação, sendo praticamente um complemento para o HTML, pois realiza toda a parte estética da página web, como eu havia dito. Então, para introduzir, né, o que significa o CSS? Né? O CSS ele vem do inglês e significa Cascading Style Sheets. É uma linguagem de marcação usada para definir a apresentação e o layout de documentos HTML ou XML. Então, enquanto o HTML vai fornecer a estrutura e o conteúdo da nossa página web, o CSS é responsável por controlar a aparência visual, incluindo cores, fontes, espaçamento, posicionamento e muito mais, beleza? Então, como eu havia dito, né, o CSS é um baita de um complemento para o nosso HTML. A gente vai estar vendo que o CSS ele não necessariamente precisa ser um arquivo externo, então a gente pode estar criando essa estilização dentro do nosso arquivo HTML, mas é mais prático, né, que a gente faça isso fora, um arquivo externo. Então, aqui na implementação a gente vai ter dois exemplos. Então, a gente vai ter o exemplo de uma tag parágrafo normal, né, no nosso arquivo .html e, né, nessa segunda opção aqui, na segunda bolinha, a gente já vai ter a estilização dessa tag, mas num arquivo separado, que é um arquivo que eu estou chamando de styles.css. Então, o CSS vai nos permitir, né, que a gente define estilos para elementos HTML, como textos, imagens, links, né, e com ele é possível controlar diversos aspectos visuais, como cores de fundo, tipos de fonte, tamanhos de textos, margens e bordas. Então, nessa primeira implementação aqui, eu vou ter a minha página HTML, né, eu vou ter um parágrafo, né, com a tag de abertura e a tag de fechamento, né, eu vou ter uma simples frase, como por exemplo um tudo bem, tá? E nessa segunda bolinha eu vou ter, né, eu vou estar explicando para vocês os três tipos de CSS. Aqui eu vou estar utilizando o terceiro tipo, né, que seria o CSS externo. Então, aqui eu vou estar controlando, eu vou estar estilizando, né, essa minha tag parágrafo e eu vou estar dizendo que ela é da cor blue. E no que isso vai resultar no meu site? Como, por exemplo, eu só tinha tag parágrafo, então o meu resultado vai ser que a cor desse parágrafo, né, desse meu tudo bem,
vai estar setado para azul, beleza? Então, né, o tamanho da fonte, a cor de fundo, né, a posição das imagens, né, no meu site, tudo isso eu vou estar definindo com o CSS, tá? Então, o resultado, né, é que o tudo bem acabou ficando com a cor azul. Beleza, galera? Então não tem muito o que falar, né? Eu acho que vai ficar melhor exemplificado quando a gente for para a prática. Então aqui nas referências estão os sites de onde eu tirei, né? De onde eu tirei o conhecimento, né? Da onde eu peguei dos documentos para estar baseando esses slides, tá? Então eu achei que é interessante vocês darem uma olhada aqui, beleza? Então é isso, pessoal, né? Agora a gente vai partir para o VS Code, né? Lembrando, né, na nossa aula 2 de HTML, né, na parte de estrutura básica, eu estou ensinando como você setar, né, como a gente rodar o nosso site, como a gente está rodar localmente, que eu digo, né, mas como a gente está de fato codando, né, criando o código e tudo mais. Então, se você ainda não tem o VS Code, né, por favor, vá na nossa segunda aula que lá eu ensino como instalar e como estar utilizando, beleza? Então agora aqui, deixa eu compartilhar a tela inteira com vocês. A gente vai para o nosso. Então, eu tinha explicado aqui para vocês, tinha retomado, né, um pouco das tags, né? Então, como eu tinha explicado, né, basicamente com o comando exclamação ou com o comando HTML5, a gente cria uma estrutura básica já, né, do nosso, do nosso site, né? E basicamente eu dei uma passada rápida aqui pelas tags que a gente já tinha visto na primeira aula de HTML, tá? Expliquei um pouco das meta tags e tudo mais, tá? E a gente tinha criado, deixa eu só voltar aqui, né? A gente tinha criado essa estrutura aqui, né? Com uma tag H1 escrito lá, uma tag do tipo parágrafo escrito tudo bem. A gente definindo um título para nossa aba, né? Para nossa guia ali do navegador, tá? E agora eu vou estar explicando para vocês a diferença dos três tipos de CSS que a gente tem. Então, para a gente exemplificar ali a introdução dos slides, né? O primeiro exemplo aqui de CSS que eu vou estar mostrando para vocês é o CSS Inline. Então, como eu disse, né, é mais comum que a gente separe para não ficar tudo misturado, a gente separe essa parte da estilização num arquivo externo, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso, né? E a gente pode estar fazendo isso na própria linha, como o próprio nome diz, inline, né? A gente pode estar fazendo isso na própria linha da tag. Então, eu vou utilizar aqui um atributo chamado style e a gente vai estar definindo essa cor, igual ali nos slides. Eu vou trocar agora para red, tá? E aqui, basicamente, eu estou setando na linha da minha tag, tá? Que eu quero, né, que o conteúdo de- dessa tag parágrafo, né, esse conteúdo tudo bem, esteja na cor vermelha. Então, eu vou aqui utilizar a minha extensão, né, que a gente tinha instalado na aula passada, e a gente vai estar agora indo aqui, opa, a gente vai estar indo agora para o site, tá? E, né, a cor trocou, né? Então essa cor ela fica preta por padrão e como eu setei, né, a cor dela para vermelho, ela acaba ficando vermelha. Então se eu utilizasse, enfim, né, outros estilos, por exemplo, style, opa, se eu por exemplo utilizasse um font size aqui, por exemplo, font size e eu dissesse, então esse aqui é um outro atributo do CSS que basicamente ele seta o tamanho da minha fonte. Então, se eu dissesse que eu quero que ele tenha 35 pixels, então ele vai ter 35 pixels. Opa, peraí. Style, deixa eu só fazer de novo. Style, font size, 36 pixels. Ah, eu apaguei o conteúdo aqui, né? Perdão. Tudo bem. Eu vi que estava dando um erro. Então, basicamente, o que eu estou setando, né, o tamanho do meu parágrafo para 36 pixels, por exemplo. E quando eu volto aqui, né, vocês percebem que, né, a minha linha aqui do parágrafo ela está bem maior do que o meu próprio título, né? Isso porque eu setei, né, na minha própria tag, né, o tamanho que eu queria do meu parágrafo. Nessa tag H1 eu posso fazer a mesma coisa, trocar a cor para azul, vermelho, enfim. Então esse é o nosso exemplo, né, de CSS inline, tá? Agora deixa eu apagar aqui.
Opa, tudo bem. O nosso segundo exemplo de CSS é o CSS interno. Então, para não ficar tão bagunçado, né, para não ficar tão bagunçado ao ponto de eu, a cada tag, tá estilizando, né, ela, eu posso estar criando uma tag interna aqui no meu arquivo CSS chamada style. Então, basicamente, ao invés de eu estar setando a estilização na linha, eu posso estar fazendo isso aqui internamente dentro da minha tag head. Então, o que eu vou fazer é a mesma coisa, eu só vou especificar a tag que eu quero modificar, como por exemplo H1, e dizer agora que essa tag tem uma cor do tipo vermelho, um font size, por exemplo, do tipo 48 pixels. E, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olá. Então, funcionou tudo certinho. E aí, né, eu posso, obviamente, estilizar a tag P que eu tenho e dizer que essa tag P vai ter um font size maior ainda, de 72 pixels, e vai ter uma cor verde, por exemplo. Verde. Quando a gente voltar aqui no nosso site, né, vocês podem ver aqui que tá tudo conforme a gente codificou, né? Então, nossa tag H1 vai ter, né, a fonte ali, né, do tamanho desejável, vai ter a cor desejável, e a mesma coisa acontece com o parágrafo, beleza? Então, esse é o exemplo do nosso CSS interno, tá? E, né, partindo para o nosso terceiro exemplo, que é o que a maioria dos programadores utilizam, que é estar deixando no arquivo HTML só o que é de HTML e fazendo toda a estilização aí sim no arquivo separado, no arquivo externo. Então, deixa eu apagar o que eu fiz. Né? A gente voltou lá para nossa estrutura básica e agora a gente vai vir aqui em New File, ou novo arquivo, e a gente vai estar criando, né, um documento com tipo .css. Então, vou estar chamando ele de styles, que geralmente é o padrão que o pessoal usa. Estou criando esse meu arquivo externo. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora externamente o arquivo HTML. Então, eu vou estar dizendo que o meu atributo, que a minha tag H1, ela vai ter uma cor verde, por exemplo. E vou estar dizendo que a minha tag parágrafo vai ter uma font size de 10 pixels, por exemplo. E cor vermelha, cor azul. Vou colocar azul. Beleza? Será que vai funcionar? Não, né, galera? Isso por quê? Porque nos dois primeiros exemplos eu não tinha esse problema, porque justamente tanto o CSS inline quanto o CSS interno, eles ficavam justamente dentro do meu arquivo .html. Então eu não precisava fazer um link de nada, porque basicamente a estilização já estava ali dentro do meu arquivo HTML. Agora, como eu estou criando um arquivo CSS externo, eu preciso fazer a linkagem do meu arquivo CSS com o meu arquivo HTML. Então, para isso, eu venho aqui no meu HTML, depois de já ter estilizado o que eu queria no CSS. Eu vou vir dentro da tag head, não se esqueçam, e eu vou estar fazendo a linkagem. Então, eu vou estar utilizando essa tag chamada link. Eu vou estar utilizando esse atributo rel, tá? Então, né, eu só passar por cima, ele basicamente já diz aqui, né? Então, basicamente ele linka o documento com o documento atual, né? Então, vou estar chamando essa linkagem de style sheet. E agora eu vou estar passando a fonte, né, da onde está. Eu vou estar passando o endereço da onde está, né, esse meu arquivo .css para eu estar fazendo essa linkagem, tá? Então, eu vou ter que usar esse atributo href, tá? E quando eu digitar S, ele basicamente já vai saber, né, o arquivo que eu estou querendo linkar, porque basicamente eu só tenho esse arquivo na minha mesma pasta, né? Então, eu só clico aqui e ele já vai fazer essa linkagem com o meu arquivo externo CSS. Então, eu dou a minha tag de fechamento, eu posso usar a contrabarra ou sem, tanto faz. Né? Eu tenho que ter esse maior aqui, tá? Para fechar minha tag link. E depois disso, aí sim é que a minha estilização ela vai fazer efeito na minha página. Então, se a gente vier no navegador, né, como vocês puderam ver, né, todas as alterações que eu fiz, né, foram salvas com sucesso. Beleza, galera?
Então é isso, galera. Então, nessa aula de CSS, né, eu dei uma introdução para vocês, né, a gente viu aí as diferenças, né, dos três tipos de CSS. Na próxima aula, provavelmente a gente já vai vir aí com a aula de HTML ou até mesmo com uma aula de CSS, né, falando de outros tópicos aí que nos interessam, beleza? A gente vai dar mais uma avançada, tá? E provavelmente a gente vai ter mais código, então, né, chega de a gente não vai ter mais aulas de slide, e sim aulas práticas mesmo aqui no VS Code. Beleza, galera? Então acho que é isso, tá, galera? Então, próxima aula a gente vai ver mais propriedades, né, do CSS, vai entrar mais a fundo aí, beleza? Então é isso, galera. Então até a próxima aula e fiquem com Deus. Falou!